Olá, boa tarde. Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Boa tarde, pastores. Sejam bem-vindos mais uma vez ao querido programa O Missionário. É uma honra tê-los nessa tarde. Pastor João Ferreira, boa tarde. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor Benedito Ferreira. E boa tarde, povo de Abaetetuba. Pastor Benedito Ferreira, seja bem-vindo, pastor. Boa tarde. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, pastor João Costa, João Ferreira. Boa tarde também a você que está conosco em mais uma vez no programa O Missionário. Espero que a sua semana esteja terminando de maneira excelente nesse sábado. Programa O Missionário de hoje, como sempre falamos, o programa está especial, feito com muito amor, com muito carinho para você, que sempre nos dá alegria da audiência. Fique conosco, o programa desta tarde já está no ar. Já estamos de volta com o programa O Missionário desta tarde. Nós estamos esse mês de maio nessa série, pastores, maravilhosa, sobre o nascimento da igreja. Tem sido assim um tempo maravilhoso e nós queremos agradecer a todos vocês que têm enviado aqui para o programa O Missionário as suas perguntas, e nessa tarde nossos pastores já estão aqui preparados para responder as perguntas em nome de Jesus. E nós já queremos convidar você nessa tarde, está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor, o nosso número do WhatsApp. Você pode encaminhar sua pergunta e no próximo programa os pastores estarão respondendo em nome de Jesus. É isso, né, pastor? Queria que o senhor convidasse, por gentileza, o nosso povo que nos assiste, que nos dá a alegria da audiência, para que eles possam nos ajudar a fazer essa série maravilhosa. Sim, convidamos você que está familiarizado ao programa O Missionário. Você já é um missionário, você já é um participante, um coparticipante desse trabalho. E seja uma semente multiplicadora, pois aqui falamos de coisas concernentes ao reino de Deus. E alegrará não somente os nossos corações, como também o coração de Deus. Amém, pastor João Ferreira, é verdade. Também, pastor Benedito, nós chamamos, convidamos o nosso povo para participar, para que eles possam nos ajudar nessa série maravilhosa sobre o nascimento da igreja. Verdade, verdade. Queremos convidar você a somar conosco, divulgando o programa, dando o seu parecer, mandando a sua pergunta e, acima de tudo, orando para que tudo aqui dê certo, para a honra e a glória de Deus. Amém, pastores, que bênção. Então nós agradecemos a você que já mandou sua pergunta. Fale aí para o seu amigo, para o seu vizinho, na congregação, quando você estiver no horário do culto, fale do programa O Missionário, anote o nosso número do WhatsApp, mande a sua pergunta, com certeza ela vai para o ar em nome de Jesus. E nessa tarde já temos aqui a primeira pergunta, que veio da nossa irmã Maria de Nazaré. Ela faz a pergunta ao pastor Benedito Ferreira. Nessa tarde ela diz assim: pergunta ao pastor Benedito, como a igreja se comportou em relação à lei mosaica? Olha, pastor, boa pergunta, essa é para o senhor. Uma ótima pergunta, obrigado à irmã Maria de Nazaré. Uma pergunta muito importante, que às vezes não é pregado, não é divulgado. Como a igreja pôde lidar com a lei? Desde o início, da igreja primitiva, a igreja sempre teve um relacionamento complexo, um pouco conturbado no que diz respeito à lei. A igreja, ela reconhecia a importância da lei e às vezes até recorria a ela. Mas também a igreja, ela acreditava que em muitos aspectos a lei já era um tanto quanto obsoleta. Haja vista que Jesus Cristo veio trazer uma nova aliança no seu sangue.
Então a aliança com a lei mosaica, ela havia passado, muito embora, devido a eles ainda estarem vivendo sob a vigência da lei, que vinha de certa forma, né, a levar adiante, a tocar a vida no cotidiano. Então, para algumas questões, eles ainda procuravam a lei. Mas dizer também que, embora desde o princípio tenha sido um tanto quanto conturbado, eles acreditavam na descontinuidade da lei, também acreditavam na continuidade, mas havia muitas discussões sobre a lei na própria igreja. Discussões como, por exemplo, deveria ou não as pessoas serem circuncidadas ao aceitarem Jesus. Quando lemos no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, vemos que isso causou uma grande controvérsia. Quando Barnabé e Paulo voltaram das missões estrangeiras, dizendo de como os gentios haviam acreditado maravilhosamente, aceitado Cristo, logo os líderes judaizantes ou líderes judeus que haviam se infiltrado na igreja disseram que era necessário que esses novos convertidos se passassem pelo rito da circuncisão. Então Pedro, como era um dos líderes da igreja, levanta-se no capítulo 15, dá o seu testemunho de como Deus abriu as portas para os gentios, e no final, Tiago, irmão do Senhor Jesus, toma a palavra e diz que os gentios não deveriam passar pelo rito da circuncisão, mas que, devido a Moisés ter uma sinagoga, ou os judeus terem uma sinagoga em cada cidade, e aonde Moisés era ensinado, era melhor, não sob prescrição de pecado, que os gentios pudessem se abster, obviamente, de todo pecado, prostituição, também do sangue de animais e de animais sufocados. Não que animais sufocados ou sangue fossem pecado, mas por respeito à lei mosaica. Para Paulo, a lei ela tinha dois sentidos. O primeiro é, a lei já não era mais necessária, por quê? Porque em Cristo Jesus nós fomos libertos. Isso ele vai deixar muito bem claro lá na carta aos Gálatas, onde ele fala sobre os Gálatas estarem retornando à lei, o que era um retrocesso. Mas Paulo também reconhecia a importância da lei, porque nela o homem podia entender e ver a revelação de Deus. Portanto, a igreja primitiva ela não levava adiante alguns ritos da lei, por exemplo, a questão de apedrejamento no adultério já não era mais vigente entre a igreja, porque imperava agora a lei do perdão. Então, respondendo a pergunta da irmã Maria de Nazaré, a igreja nunca conseguiu conciliar a lei com a graça, visto que isto era impossível. Amém, meu pastor. Muito obrigado. Agradecemos aí a resposta, né, da pergunta que foi enviada pela nossa irmã Maria de Nazaré. Irmã, muito obrigado pela sua pergunta. Pastor João, acabou de chegar uma pergunta aqui do nosso irmão José Luiz, lá do bairro da Aviação. Nessa tarde, irmão José Luiz, muito obrigado por ter encaminhado a sua pergunta. O nosso pastor vai já responder. A pergunta está aparecendo na tela, você pode acompanhar. Inclusive, pastor, ele mandou a pergunta e já está aparecendo aí no monitor, né, no nosso televisor. Louvado seja Deus. A pergunta, pastor João, é a seguinte: como os religiosos viam a igreja nascente em Atos dos Apóstolos? Essa é a pergunta do irmão Zé Luiz. Zé Luiz, talvez José Luiz, não é isso? Luiz. Deus te abençoe, dê uma boa tarde nesse sábado. E Deus abençoe, continue abençoando você e a sua família. O olhar dos religiosos para a igreja nascente foi um olhar de alguns admiração, de outros um olhar perturbador por esse novo movimento que foi diferente de outros movimentos que ocorreram em Israel. Em Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, nos revelam dois pontos, a qual eu chamo de ponto positivo e ponto negativo. Nós temos aqui no ponto positivo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém
se multiplicava muito o número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Veja bem, grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Os religiosos também começaram a abraçar esse novo movimento, a qual nós chamamos de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos aqui o ponto negativo. Atos capítulo 17, versículo 6 e 7 diz assim: olha só, aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E Jason recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe outro rei, um tal de Jesus. E nesse momento, eu posso dizer em Atos capítulo 7, levantou-se uma grande perseguição à igreja primitiva, depois da morte de Estevão. Depois da morte de Estevão. Mas o motivo específico da perseguição, primeiro havia uma opinião sobre Jesus, e essa opinião era uma opinião muito diferenciada. Por quê? Alguns judeus reconheciam ele como Messias, recebendo milagres, recebendo uma palavra de autoridade, como o próprio Jairo, recebendo uma palavra aonde observava-se que esse é o Messias. Mas alguns religiosos questionavam a sua divindade com o Messias, que era o prometido nos profetas, era o prometido no Antigo Testamento. Mas, por outro lado, os cristãos ouviam como tal, como o Verbo de Deus, como o Messias prometido, como a autoridade advinda de Deus, e certamente o Senhor e Salvador, como disse Pedro: a quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Era um questionamento sobre a autoridade de Jesus. O segundo ponto era o desafio à autoridade religiosa. A popularidade e a mensagem de Jesus desafiavam o poder político e religioso, desafiavam a influência desses líderes judeus. Por quê? Porque disse Mateus: ele ensinava como tendo autoridade e não como os escribas e fariseus. E dessa forma, essa mensagem, esse estilo de vida, essa nova proclamação, esse nome notório chamado Jesus, esse homem que não saiu de uma família a qual se esperava esse Messias, passou agora a ser um homem de autoridade. Então, dessa forma, começou uma ameaça. Por quê? Porque o poder dessas autoridades, eles passaram agora por um tremendo balanço de percepção, que eu digo balanço de percepção, pois o poder estava fugindo de suas mãos. Porque agora todos falavam em Jesus, porque agora todos falavam no Senhor. E não foi diferente com a igreja. O pastor Benedito agora falou sobre o conflito com a tradição da lei mosaica, e ele colocou para nós uma coisa tão linda. A igreja primitiva, ela observava a lei moral, mas não observava a lei cerimonial. A lei moral: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E veja bem, essa perseguição ela teve seu nível mais elevado.
porque agora chega entre os reis de Roma, entre os Césares, entre a Roma, porque havia uma reivindicação. César queria ser adorado como Deus, e a igreja adorava ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, tendo Jesus como seu Senhor. E começa agora uma perseguição, porque até então os romanos, como sincretistas, eles não acreditavam numa adoração ao qual chamam de monoteísta. Eles não acreditavam nessa adoração. E a igreja primitiva, ela não adorava aos Césares. E foram levados, perseguidos à morte, pelo motivo dessa crença vitalícia, essa crença poderosa em Cristo Jesus. E a igreja, ela recebe esse conflito, porque ela vai de encontro contra toda a tradição puramente humana e religiosa, acreditando em Cristo Jesus. Houve o conflito, como até hoje há esse conflito. Hoje há esse conflito, mas eu posso dizer que a igreja tem vencido esse conflito devido a andar na contramão das coisas que o mundo oferece. Amém, pastor João Ferreira, muito obrigado pela sua explicação da pergunta que enviou para nós o nosso irmão José Luiz. Muito obrigado. Mais uma vez queremos convidar você que nos acompanha, você que nos assiste, está aparecendo aqui no rodapé do seu televisor o nosso número do WhatsApp. Você pode mandar a sua pergunta para o programa O Missionário e vamos responder para você em nome de Jesus. A próxima pergunta vai para o nosso mestre pastor Benedito Ferreira. Pastor, a pergunta vem lá do irmão Fernando. Eu acho que o irmão Fernando é o que participou do programa anterior. Ele é uma bênção, sempre está mandando suas perguntas aqui para o programa. Irmão Fernando, lá do bairro São Sebastião. Ele diz assim: pergunta ao pastor Bené, o que foi para a igreja o dia de Pentecostes? Muito boa pergunta. Obrigado, Fernando, irmão Fernando, por essa pergunta tão importante. O que significou para a igreja o dia de Pentecostes? Bem, em primeiro lugar, é uma profecia sendo cumprida. Uma profecia dita centenas de anos antes pelo profeta Joel e reafirmada por Jesus 40 dias após a sua ressurreição. O dia de Pentecostes acontece 50 dias após a Páscoa. Portanto, 40 dias depois da Páscoa, Jesus diz aos apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja que Jesus disse o lugar e o que iria acontecer, mas não disse o dia, a hora, o momento. Então a igreja foi para Jerusalém e ficaram ali orando no período de 10 dias. Então, 10 dias após a profecia de Jesus, ouviu-se um som, como de um vento impetuoso, mas não era um vento, era como? Apenas o barulho. E então viu-se como os que línguas de fogo repartidas, mas não eram línguas de fogo, era como o fogo quando ele está numa grande intensidade, quando o vento dá sobre ele, ele se divide em várias no caso, para várias direções. E aí então todos começaram a falar nas línguas das pessoas que estavam ali naquele lugar, que obviamente haviam vindo para o dia de Pentecostes, aqueles que ficaram após a Páscoa. Para a igreja foi um momento apoteótico, foi a inauguração, na verdade, da igreja. A igreja ela é inaugurada no dia de Pentecostes, mas há de se dizer, e agora eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar, para que não confunda, o dia de Pentecostes foi um avivamento e não foi um avivamento. A igreja não recebeu o avivamento no dia de Pentecostes, porque avivamento é receber vida.
Em um dos nossos programas, na série passada, pastor João fez menção ao sopro de Jesus na casa em que os discípulos estavam, quando ele disse, recebam o Espírito. Eles receberam. Então, para a igreja daqueles dias, não foi um avivamento porque eles já tinham vida. Avivamento é vida de Deus vindo ao homem. Amém. E Jesus disse, as palavras que eu vos tenho dito, elas são vida. A igreja, os apóstolos já tinham vida. Então, para a igreja não foi um avivamento, foi uma inauguração. Mas para aqueles que se converteram naquele dia, pela pregação de Pedro, o Pentecostes foi um avivamento porque eles não tinham vida de Deus. No decorrer da história, o Pentecostes vai ser um avivamento, mas naqueles dias a igreja não recebe um avivamento. O avivamento, ele vai surgir novamente nos idos lá do século XV, quando se levanta a reforma protestante. Lembrando que não podemos confundir avivamento com dons espirituais. Avivamento é vida de Deus sendo soprada sobre a vida do ser humano. Os dons espirituais, eles são a consequência da vontade de Deus sobre a humanidade. Então, o avivamento, ele vem sobre a igreja como um cumprimento da profecia de Jesus Cristo. E para os gentios, ele vem como uma vida de Deus para que eles pudessem agora serem salvos em Cristo Jesus. Então, respondendo, foi muito importante e ainda é. E hoje em dia, existem aqueles que acreditam na continuação dos dons ou do dia de Pentecostes, e existem aqueles que veem o dia de Pentecostes não como uma continuação, esses são os sensacionistas, mas ambos acreditam que o dia de Pentecostes foi uma realidade, e o Pentecostes trouxe uma nova realidade sobre a vida da igreja, sobre a vida das pessoas. Amém, meu pastor. Louvado seja Deus. Eu creio que nessa tarde, nosso pastor, com muita clareza, abençoou aí as nossas vidas, inclusive a do irmão Fernando, que mandou a sua pergunta. Já falei 2 vezes para você anotar o número do WhatsApp, mas agora eu quero pedir, por gentileza, que você se inscreva no nosso canal aqui do programa O Missionário, está aparecendo no seu televisor, anote por gentileza, se inscreva no nosso canal e depois você pode assistir o programa no conforto do seu lar, numa outra hora. Por gentileza, se inscreva, compartilhe, deixe lá o seu joinha, que a família O Missionário agradece. Pastor João Ferreira. Edilson, sim, pastor. Só retificando aqui, que ao dizer que não confunda avivamento com dons, não significa que não acreditemos que os dons espirituais são contemporâneos, tá bem, gente? Amém. Louvado seja Deus. Senhor, é uma bênção, mestre. O nosso povo, com certeza, nessa tarde nós estamos abençoados através dessa palavra maravilhosa. Pastor João Ferreira, a pergunta veio da irmã Maria da Conceição Nogueira. É uma pessoa que sempre está conosco aqui no programa O Missionário. Irmã Maria da Conceição Nogueira, ela diz assim, pergunta ao pastor João, qual a importância da igreja no sentido corporativo? Quando falamos de corporativismo, apontamos a natureza de agrupamento. Esse agrupamento é em busca de um objetivo, que se acredita naquilo que se crê. Nos textos bíblicos que sugerem a criação, Deus cria Adão e Eva, nós temos a criação da família. E aqui está a visão de corporação, de agrupamento. E nós entendemos que a corporação, o agrupamento, ele é um fundamento de organização. Eu digo assim, 12 tribos judaicas formavam o país, o povo chamado israelita. No tabernáculo, ele era armado no meio da estrutura das tribos.
Isso nós chamamos também de corporativismo. Jesus usava do corporativismo. Lucas capítulo 4, versículo 5, diz que, versículo 15, no sábado, Jesus foi na sinagoga, como era o seu costume. A igreja, em Atos dos Apóstolos, a igreja nascente, no capítulo 2, versículo 44, diz assim: todos criam e estavam juntos. Por que falar em corporativismo? Porque isso exibe aquilo que alguns chamam hoje de desigrejados. Isso não existe. Imagine surgir o desescola. Imaginem surgir o desexército. Imaginem existir aí o desfamílias. Como? De que forma? Dessa forma corporativista surge a necessidade de ter um prédio. Assim como nós temos o prédio dos nossos bombeiros, assim como temos um prédio da escola, agora esse povo passa a se reunir nas casas. Eu creio que já foi dito isso aqui. Esse povo hoje tem os seus prédios. Isso é um corporativismo, é estarmos juntos, aprendendo a palavra de Deus, cuidando de todas as faixas etárias na igreja. Eu vi uma foto da Igreja Batista Nova Filadélfia, o pastor Benedito, numa quadra de futebol, com algumas pessoas caminhando. Isso chama-se corporativismo. Não deixar de olhar para a palavra de Deus, mas cuidar do corpo, para que frear o sedentarismo. Então, corporativismo é o congregar, é o ajuntar do povo de Deus. Então, nós somos igrejados, porque a igreja, ela está no seu corporativismo. Nós não somos desigrejados, nós somos igrejados e nos sentimos muito bem, satisfatório. Por quê? Porque nós estamos olhando para a igreja primitiva. Nós estamos olhando para o costume de Jesus, nós estamos observando tudo o que acontecia. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, onde a igreja estava sendo perseguida, o que ele falou? Não deixemos de nos congregar. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus Cristo. E a igreja, como corporativismo, nós temos lugar para onde levar a nossa família. Amém. Nós temos lugar aonde nós possamos adorar e chamar, que é o prédio aonde a igreja se congrega. Amém, pastor João Ferreira, que bênção. Queremos agradecer a nossa irmã Maria da Conceição, que mandou a sua pergunta. O nosso diretor, pastor João, falando que o nosso programa já está terminando, já é 12h28. Queremos agradecer a audiência de todos vocês que nos acompanham aqui através da Rede TV, a TV mais feliz do Brasil. Obrigado pela audiência. Agora o diretor fica falando aqui nos nossos ouvidos, né, mestre? Olha, tá chegando, tá vindo, tá terminando. Mas essa voz dele que é bonita, uma voz linda, mafiosa, né? Diretor é outro nível. Diretor, já estamos finalizando, né? O senhor disse que teria um abraço. Quero mandar aqui, pastores, rapidinho um abraço especial ao nosso irmão. É um dos muitos, né, que acompanha o programa O Missionário. Aqui, nosso irmão é mais conhecido como Bolacha, aqui no Santa Rosa, vizinho aqui à Rede TV. É um cidadão que nos acompanha sempre. Diz que está aprendendo muito aqui com a série O Nascimento da Igreja. Também, pastor, um outro amigo que nos acompanha, pediu também um abraço. Queremos abraçar o nosso amigo, ele é conhecido como 21, pastor. Falar o 21 é muito conhecido. Sim. A gente manda um abraço aqui para o nosso amigo. Muito obrigado pela audiência. O diretor falando que chegamos ao final do programa. Pastor, as suas considerações do pastor Bené, e já estaremos orando para finalizar. Em nome de Jesus. Quero mandar somente um abraço para os enfermeiros. Esse mês foi o Dia dos Enfermeiros e também o Dia dos Pedagogos, os que ensinam nossos filhos. Que Deus abençoe vocês grandiosamente. E quero aqui dar gratidão ao Senhor,
por esse nosso programa, não é isso? Tão lindo, tão maravilhoso. E dizer que você faz parte desse programa, você faz parte da Igreja do Senhor Jesus Cristo e lhe amamos em Cristo Jesus. Pastor Benedito, por gentileza, suas considerações. Edilson, na última quinta-feira foi o dia do abraço. E obrigado, eu retribuo aqui o abraço que vocês lá do programa Louvor Saudade me enviaram nesta madrugada abençoada. Que Deus abençoe a vida de vocês. Mandar um abraço aqui para minha esposa, minha filha, abraçando a toda a Igreja Batista Nova Filadélfia e dizer que é um prazer imenso estar com você, nós aqui, você aí do outro lado. Que Deus abençoe a sua vida em mais uma semana e no sábado nós estaremos de volta com você. Amém. Pastor, por gentileza, nos despeça em oração. Pai, muito obrigado por mais um momento que o Senhor nos concedeu de estarmos falando da sua palavra. Pai, que continuemos, Senhor, fazendo aquilo que te agrada, que agrada o teu coração. Queremos abençoar aquele que nos assiste, aquele que nos ouve, que a tua boa mão possa conduzi-los, Senhor, em um bom fim de semana, na sua vida, na família. Que, meu Pai, eles possam cada vez mais sentirem o amparo que só o Senhor pode dar. Em nome de Jesus Cristo, abençoa meus companheiros aqui, apresentadores, ao diretor. Enfim, Senhor, em nome de Jesus Cristo, assista, Senhor, que o Senhor possa estar junto, assistindo aos órfãos, às viúvas, os necessitados, em todas as suas necessidades. Olha para aqueles que estão enfermos, levanta nessa hora. Pai, que tu te mostre na tua grandeza, no teu poder, sobre aquele que em ti confia. Como está escrito, que jamais se viu um Deus tão poderoso, tão próximo daqueles que nele esperam. E tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Programa O Missionário voltará no próximo sábado, se o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz do nosso Jesus. E não esqueça de mandar a sua pergunta. Deus abençoe.